Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e quero trazer aqui para você em especial que vai fazer a prova aí para carreiras militares aqui em Santa Catarina, soldado da PM, oficial da PM Santa Catarina, a dica diz respeito ao poder legislativo na Constituição Federal, especificamente sobre CPI. Quantas CPIs? O que é importante saber? Tem um artigo da Constituição basicamente que fala de CPI, que é o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Parágrafo 3º. Ele é bem extenso, ele traz as várias características e requisitos da CPI. Primeiro você tem que lembrar, CPI quer dizer o quê? Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI ela se insere dentro da lógica das funções típicas do Poder Legislativo, que é fiscalizar. Você tem que lembrar que o Legislativo, além de legislar, produzir normas, leis, ele também fiscaliza enquanto função típica. Então, o parágrafo 3º é leitura obrigatória, que eu vou trazer resumidamente dessa forma. Ó. Então, características da CPI. Primeiro, é função típica do Legislativo, dentro daquela lógica de fiscalizar. São exemplos de comissões temporárias, porque lá no Legislativo, no Congresso, também tem comissões permanentes. A exemplo da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Mas a CPI é uma comissão temporária. Ela é chamada de instrumento das minorias. Por quê? Tendo aquele mínimo de deputados ou de senadores assinando o requerimento para abrir a CPI, pronto, é o quanto basta para que ela seja instaurada. Muito bem, essa CPI pode ser feita em conjunto, Câmara ou Senado, ou separadamente, só na Câmara ou só no Senado. Se for conjunta, ela é chamada de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Muito bem, ela tem caráter eminentemente investigativo, ela investiga. Se você olhar o parágrafo 3º do 58, diz: as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes próprios de investigação de autoridade judicial e não policial, como às vezes aparece em prova, tá? Muito bem, aí aqui eu coloquei em azul os 3 principais requisitos para a abertura de uma CPI, que são, primeiro, requerimento assinado por 1/3 de deputados ou de senadores. Então esse é o quórum mínimo para que seja instaurada uma CPI. Ter um requerimento assinado por 1/3. Na Câmara, lembrando, são 513 deputados, divide por 3, 1/3 é o famoso 171. Então, 171, 171 é a quantidade de assinaturas na Câmara. No Senado, são 81 senadores, dividido por 3, dá 27. Então, 27 assinaturas seriam necessárias lá no Senado para abrir uma CPI. Se for CPMI, 171 mais 27, 198. E uma informação importante, é muito comum perguntar em prova o seguinte: mesmo tendo aquela quantidade de assinaturas, 1/3, é necessário que esse requerimento seja submetido à aprovação do plenário da Casa pelos demais, ou até mesmo está sujeito à aprovação do presidente da mesa da Câmara ou do Senado? A resposta é não. Lembra que vimos que é o instrumento das minorias? Pois é, tendo essa quantidade mínima de assinaturas, 1/3, é o quanto basta para instaurar a CPI. Beleza? Então, o primeiro requisito, requerimento de 1/3. Depois, o que ela investiga? Fato determinado. Fixa bem isso, ó. Fato determinado. Ou seja, não pode ser algo aleatório, algo genérico. Por exemplo, vamos investigar a corrupção no Brasil. Não, isso é muito genérico, é muito amplo. Agora, vamos investigar a corrupção na Petrobras. Como foi o caso que aconteceu, foi instaurada uma CPI na Petrobras. Aí sim, aí é mais específico. Fato determinado. E por fim, ela tem que ter prazo certo. É isso que diz a Constituição. Mas ela não especifica exatamente quanto tempo. Então, quando do requerimento de abertura, já vem lá uma indicação, 3 meses, 6 meses para resolver ali a investigação. Ocorre que se terminou esse prazo inicial e ela não concluiu a investigação, poderia ter sucessivas prorrogações. Com uma ressalva, ela não poderia passar a CPI daquela legislatura na qual ela foi instaurada. E legislatura, só para lembrar, está no artigo 44, parágrafo único da Constituição. Você que está afiado na matéria deve lembrar. Quanto tempo dura uma legislatura? 4 anos. Então,
daquela legislatura não poderia passar a CPI, tá? Esse seria o limite. E por fim, uma última observação, o resultado da investigação, a conclusão, será encaminhada a quem? Ao Ministério Público. Ao Ministério Público para que ele promova, então, a responsabilização civil ou criminal das pessoas lá investigadas, tá? Então vejam, nessa dica de hoje nós ficamos apenas com os requisitos essenciais de uma CPI, mas também você precisa dar uma estudada quais são os poderes de uma CPI, o que ela pode e o que ela não pode fazer, o que demandaria uma outra dica aqui, tá? Então, por enquanto, fiquemos apenas nesses requisitos mais gerais, mais genéricos. Beleza? Vou ficando por aqui, bons estudos e até a próxima dica.